Shalom, graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus pela sua grande oportunidade de estar aqui com os irmãos, matando a saudade, muita saudade. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Cláudia Messias e eu sou a líder do Ministério da Família da IBF. Nesse momento, como os irmãos já sabem, o pastor Rogério foi requisitado, foi transferido para Brasília e cá estamos em Brasília. Por isso que eu falo assim tão empolgada, com tanta alegria, de poder saber que de alguma forma estamos pertinho, matando a saudade, já que a gente, quando estamos perto, a gente não pode abraçar, estar juntar, dar beijinho, dar um abraço. Eu não posso realmente fazer isso, mas só saber que de alguma forma estamos juntos é um motivo de muita alegria. Eu agradeço ao pastor José Wellington por esse convite e de poder estar aqui ministrando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista que nós estamos utilizando para a nossa escola. Foi escrita pelo nosso pastor Eduardo. Nós vamos estar tratando uns assuntos bem interessantes, bem atual, bem necessário. Mas antes disso, eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos, curvasse sua fronte, que nós vamos falar com Deus nesse momento, amém? Pai amado e bendito, louvado seja teu nome. Obrigado, Deus, porque suas misericórdias se renovaram nessa manhã. E nós só temos te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu carinho. Pedimos agora, ó Deus, que esteja abrindo as nossas mentes, os nossos corações para ouvir a tua palavra, para que tudo que for dito e tratado aqui, Senhor, seja direcionado por ti. E para tantos pedimos, Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e dá-nos a tua paz. Nós te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, irmãos, nós vamos tratar de um assunto bem atual, Bem que nós temos vivido, e é um assunto atual e que foi vivido por alguém na Bíblia lá antigamente, que é o assunto da nossa revista, na lição 2, fala exatamente sobre ansiedade e depressão. Quem de nós não conhece alguém que está passando por crise de ansiedade ou por momentos de depressão? Todos nós temos pelo menos umas 2 pessoas que estão sofrendo com isso, Os consultórios, eu tenho amigos psicólogos, a Neiva mesmo, tem dito que tem havido uma grande procura, tem estado com a agenda assim como outros psicólogos estão assim, acebolados de procura sem agenda por conta do mal do século, por conta do que está acontecendo. E o nosso texto base para esse assunto que nós vamos estar tratando agora está em Salmos 42, só o versículo de 1 a 5. E eu vou pedir que você abra sua Bíblia e me acompanhe na leitura. Amém? Salmos 42, de 1 a 5. A minha versão, eu estive vendo em outras Bíblias aqui do Rogério, eu achei a top, como diz a minha amiga Kellen, porque ela vem, o texto, o tema fala exatamente o que descreve o texto. Algumas Bíblias diz só por anelo por Deus, e essa aqui fala, a alma anela por servir a Deus no seu templo. Vamos acompanhar a leitura? Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui a eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas diante de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aleluia. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? Eu vou contar e eu quero ver se os irmãos conseguem vincular o fato com a nossa atual situação.
Davi havia sido expulso, estava fugido de Jerusalém por conta de uma problemática, de uma situação com Absalão. Eu não vou tratar a causa aqui, mas os irmãos podem, né, ver lá em 2 Samuel 17, em que vem trazendo a causa por que Davi saiu de Jerusalém fugido, porque Absalão estava em crise com ele, o que aconteceu, o que gerou essa fugida, aspas, de Davi de Jerusalém. Né? Se ele ficasse lá, Absalão, então ele teve que sair, ele teve que se isolar, sair de Jerusalém. No entanto, naquela época, naquele período em que Davi havia saído de Jerusalém, o povo era uma época, período lá deles, e eles tinham uma grande festa no templo para adoração a Deus. E Davi sempre participava dessas festas, Davi sempre estava lá envolvido no templo com as atividades. No entanto, era o período dessa comemoração no templo e Davi estava fugido. Davi não poderia ir para lá porque Absalão já estava lá com todo o seu exército já em alerta para tirá-lo fora. Então ele saiu e ele tinha que ficar lá porque era um propósito de Deus. E nesse retiro, nessa inclusão dele, né, nessa exclusão dele lá, que ele ficou nesse tempo fugido, nesse local que ele estava, em que estava todo o povo, estava no templo adorando o Senhor e ele estava cá sem poder ir, ele se angustiou, ele entrou em depressão, ele ficou ansioso por querer e não podia estar lá, ele ficou em crise profunda. E por isso ele diz aqui, por que se angustia a minha alma? A alma de Davi estava angustiado, porque o que ele mais queria era estar no templo adorando o Senhor, Deus vivo. Que aí ele diz aqui assim, lembro-me quando a gente estava adorando, louvando, adorando, e hoje eu não posso estar mais. Os irmãos estão fazendo alguma semelhança de Davi não participar da festa em Jerusalém por conta de Absalão? Com a gente hoje não podermos estar na IBF adorando e louvando o Senhor? Pandemia. A pandemia gerou essa separação, esse isolamento de todas as pessoas e ninguém pode ir. Alguns de alto risco, outros por doenças respiratórias que aí ficam mais propensos à doença. E isso tem gerado o que nos irmãos? Ansiedade, crise, depressão, tristeza, angústia. Tudo que Davi estava acontecendo, hoje nós estamos sentindo. Muitos de nós estamos sentindo, muitos amigos, muitos irmãos estão sentindo por conta da impossibilidade de estar na casa do Senhor adorando, louvando o Senhor. Então, coisa tremenda, né, amados? Como assim, às vezes, hoje a gente ouve aí alguns dizendo que a Bíblia está desatualizada. Ela é a mesma coisa. Deus, a sua sabedoria tremenda, veio trazendo. Outro dia estávamos conversando numa aula na EBD e a Neiva nós estávamos lendo um texto lá de Neemias, eu acho, e a Neiva fez essa observação. Irmãos, parece que a gente está lendo o que está acontecendo hoje. E é isso. Nós estávamos lá na aula e foi assim, exatamente. Então, a Bíblia se completa. Então está tudo ali que ela é a nossa fonte de recurso, de orientação, para que a gente busque nela respostas para as nossas crises, para as nossas angústias, para o nosso consolo, para o nosso conforto. É a palavra de Deus, sempre. Irmãos, e aí tem uma situação muito séria, porque o Brasil, ele, na América Latina, é o campeão, né, de pessoas com depressão. Na América Latina, o Brasil é o campeão. Isso envolve a mim, envolve você, envolve outras pessoas. Nós somos brasileiros, nós estamos na América Latina. E é isso. E por que existe essa depressão? E por que as pessoas não têm buscado? Graças a Deus, eu acho que muitas pessoas têm revisto seus conceitos, seus valores, visto a necessidade disso. E aí, o que aconteceu? Davi, com toda essa situação, nos traz saber essa situação de Davi, fala assim, que hoje ele não podia estar no templo adorando, hoje nós estamos sem poder estar no templo adorando o Senhor por conta da pandemia.
E isso tem gerado um distúrbio, isso tem gerado um descontrole emocional. Então, assim, não importa se você é crente, se você não é crente, se você é pastor, se você é membro, se você é diácono, o que você é ministro, não importa. Você é ser humano. E o ser humano, ele é um dado antropológico. O ser humano, em si, ele já é um ser ansioso. E Jesus já fala isso. Jesus fala sempre sobre ansiedade, né? Lançando sobre eles toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Descanse em Deus, não estejais ansiosos. Jesus sempre citando o tempo da ansiedade, porque é algo que está em nós, está no ser, o ser humano. Você está parado agora pensando, amanhã eu tenho que pagar uma conta, amanhã eu tenho que levantar cedo e ir para a igreja, tenho que preparar a música. Segunda-feira eu tenho uma consulta. Isso é o quê? É um sentimento de ansiedade. Você tem que fazer. E a Bíblia nos ensina, Jesus nos orienta a fazermos o quê? Descansar em Deus. É fácil? Não, não é fácil. Porque a gente, às vezes, a nossa prepotência, a gente acha que a gente pode, a gente vai resolver. Mas a palavra de Deus diz outra coisa. Descansa, espera. Ele quem vai agir. E quando a gente aprende a fazer isso, é algo tremendo, maravilhoso. Porque a gente sabe que todas as coisas estão sendo direcionadas pelo Senhor. E para isso, exige da gente o quê? Exige da Ana Cláudia uma vida de comunhão, uma vida de santidade, uma vida de adoração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração. Para a gente estar sempre ligado, sempre em comunhão com o Senhor. E, Senhor, tem esse problema para resolver, mas a tua palavra me diz que eu tenho que descansar, então eu vou descansar em ti. Mas como essa ansiedade está embutida na gente, às vezes na nossa correria do dia a dia, a gente vai se deixando levar e a gente não se atenta nas nossas limitações. A palavra de Deus diz lá em Salmos 103, 14, Salmos 103, 14 diz, porque eu conheço, porque Ele, Javé, Ele conhece a nossa estrutura e Ele reconhece que viemos do pó. Então, se Deus conhece a nossa estrutura, até a palavra de Deus diz que Ele vai dar nada além daquilo que você possa suportar. E para você tem que precisa do quê? Respeitar o seu limite. Ah, mas o crente tem Deus, Deus vai resolver todas as coisas, mas você é um ser humano. Jesus fala que a gente tem que descansar, a gente precisa aprender a descansar nele. E essa questão dessa ansiedade, ela começa a entrar. Você fica tão ansioso, querendo resolver, querendo fazer as coisas, que você vai começar a entrar no campo da depressão. Porque aí você começa a ter um descontrole emocional. Você não consegue controlar as coisas. E aí, quando você entra no campo da depressão, você não consegue ler a palavra, você não consegue ler a Bíblia, você não consegue fazer nada, você não tem disposição, você quer morrer. Você não quer viver. Você não quer fazer as coisas porque o desânimo, o abatimento, ele vem de tal forma, porque a depressão, irmãos, é algo muito, muito pesado, é algo muito sério e é algo muito real. Ainda que alguns falem assim, desculpa o termo, alguns falam que depressão é frescura. Não, não é frescura. Irmãos, veja bem, Deus é soberano, amém? É Deus quem fez todas as coisas. Eu sou soberanista, para mim Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós cantamos isso. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Então, se Deus é absoluto, Deus criou todas as coisas. Amém? Deus criou todas as coisas, Deus criou os médicos, Deus criou todas as coisas que foram feitas por Ele, os psicólogos. Deus criou os psicólogos, Deus criou os psiquiatras, Deus criou os farmacêuticos, que são os profissionais, Deus criou os pesquisadores, que são os profissionais que preparam a medicação ou as pessoas preparadas para cuidar de uma pessoa em estado de depressão ou as pessoas em estado de ansiedade. Eu posso ter isso? Posso ter isso, você pode ter isso, qualquer pessoa pode ter isso, desde que seja um ser humano, um ser racional. Nós temos o grande privilégio de ter o pastor. Nosso pastor da igreja é um pastor, ele é psicólogo, né? Além de pastor, ele é um psicólogo. Mas muitos irmãos não se atentam, não se permite a ser ajudado. Nós temos na igreja o ministério liderado pela Giane, que é Recuperando
Celebrando a Recuperação, que é um ministério maravilhoso. Ali as pessoas falam, eu preciso de ajuda. E ali todos se identificam de forma igual e todos buscam ajuda. Não são pessoas mais fracas, não são pessoas doentes, não são pessoas menores do que eu, do que você, do que ninguém. São pessoas que têm a hombridade de falar, eu preciso de ajuda. E é isso que Davi fez aqui, Davi. Por que se angustia a minha alma? Ele pedia, Senhor, eu preciso de ajuda. E ele estava numa situação em que ninguém poderia ajudá-lo. E hoje nós temos telefone, nós temos WhatsApp, nós temos internet, nós temos um pastor, psicólogo, assim como outros psicólogos na nossa igreja, né? A Neiva, o pastor José Wellington, nós temos outras pessoas que podem, nós temos nosso líder. Poxa, eu posso conversar com você? Alguns irmãos já vieram conversar comigo e eu falar assim, poxa, que bênção. E nós podemos orar junto, conversar junto. É vergonha não, irmão. É humildade falar assim, eu preciso de ajuda. E você poder dar a volta por cima e poder ajudar uma outra pessoa. Isso é mais maravilhoso. E algumas pessoas acham, né, assim, porque eu não vou ficar nisso, porque eu vou ficar tomando remédio por causa de doença, porque isso gera dependência. Irmãos, quem criou os farmacêuticos foi Deus. Quando a pessoa está com algum problema, quando a pessoa está com alguma deficiência, ela tem que tomar um remédio para reparar, para amenizar. E quem vai dar o refrigério, quem vai dar essas coisas, o psicólogo, a medicação, são elementos usados por Deus para amenizar, porque a cura vem do Senhor, mas eles vão vir amenizar. Por exemplo, o pastor Rogério, quando fibrilou, há uns 3 anos atrás, o médico falou, nossa, não sei por quê você está com essa questão de... Você fibrilou, mas ele estava num ritmo tão intenso, né? Estava numa situação bem acelerada no trabalho e ele chegou a fibrilar. O médico fez toda a medicação, todos os exames e tal, e falou, olha, seu coração, eu acho que ele estava muito apaixonado, muito mais apaixonado por mim, porque o coração dele chegou a 140 e a frequência cardíaca e não podia. E não abaixava com a medicação. Ele estava tendo medicação na veia e não abaixava. O que o médico fez? Fala o seguinte, pastor, toma aqui um remedinho, toda manhã você vai tomar. E esse remédio vai manter a sua frequência cardíaca em 60, ok? Pastor Rogério? Ok. E o pastor Rogério toma medicação. Foram cardiologistas, homens levantados por Deus para ficar, irmãos, para ficar tanto tempo na faculdade, né? Assim, tomo todos os profissionais, eu digo assim, pela área de saúde, você tem que ver as coisas ampla, você tem que pensar na situação macro. São profissionais levantados por Deus para ficar tantos anos na faculdade, residência, se especializando, se capacitando para poder chegar para você e falar, é isso, ok? Então, ainda que você de repente não procure um médico, um psicólogo, um psiquiatra, mas você pode dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, levanta alguém da tua parte, para que me gere em mim confiança para eu conversar, para eu desabafar, para eu falar o que tem que falar. E aí, se for necessário você é um psicólogo, você poder conversar, ele poder te orientar, porque, irmãos, às vezes é necessário você falar. Mas eu não gosto de ficar compartilhando a minha vida, eu vou ficar falando dos meus problemas. Mas se são pessoas orientadas, levantadas por Deus, ela vai estar ali, vai ser como um instrumento de Deus para estar te abençoando. E você está se esvaziando. E o que isso vai ser bom para você, porque você vai poder estar... Quando a gente está, às vezes, normalmente, quando a gente está vivendo um problema, a gente fica naquele problema e você não consegue ver saída. Você olha para um lado, para o outro, você não vê saída. Mas aí você chega e fala assim, poxa, olha só, está acontecendo isso comigo. Mas a pessoa fala assim, eu estou vendo você aí no seu problema. Mas olha só, você já viu que ali do lado tem uma saída? Uma brechinha que dá para você sair? E você fala, mas eu nem vi. Porque a gente está tão envolvido emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente. Espiritualmente fica até por último, porque você não consegue adorar, você não consegue ver isso. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E esses outros elementos, como um psicólogo, como um psiquiatra, como alguém levantado por Deus para te ajudar, são elementos levantados por Deus, irmãos. Isso não é desonroso. Isso aí não significa que você é fraco.
Nós estamos vivendo um momento de pandemia, esse isolamento tem sido muito prejudicial, tem sido muito pesado. A gente não tem, às vezes, suportado a falta de perspectiva de poder sair. Ah, vai ter a vacina. Eles demoram anos e anos para fazer vacina. Tantas vacinas aí da febre amarela demoraram anos. E agora vai sair em 1 ano uma vacina. Será que vai dar certo? São tentativas. Eles estão tentando. E praza a Deus consigam. E a pandemia veio, eu acho, tenho certeza, com permissão do Senhor, para desacelerar. Para que a gente pudesse estar vendo a necessidade mais, quanto eu preciso de vocês, quanto a gente precisa do nosso pastor, quanto a gente precisa do convívio, quanto a gente precisa do carinho, como a gente precisa de um abraço. E muito mais do que isso, a gente precisa um do outro. E a gente fala, não preciso de ninguém, a gente precisa. A gente tem feito falta, tem sido pesado a falta da comunhão, a falta de estar na igreja, de orar. Eu estive no evento da família em agosto, foi muito bom a gente olhar para os irmãos e falar assim, ai, que vontade de te abraçar, que falta que você me fez. Foi muito maravilhoso. E é essa necessidade que a gente tem de ser sincero, não é ser fraco, porque a ansiedade já está no ser humano. E todos nós vamos ter. E basta a gente saber administrar. A gente vai ter que precisar administrar essas sensações, esse jogo de sentimentos, essas coisas e que às vezes chegam no limite e que você não consegue. Você vai conseguir buscar o refúgio, você vai conseguir o alívio na palavra de Deus, na palavra, na oração, na busca, no choro ali, se derramando diante do Senhor. Eu digo isso, irmãos, até por experiência própria, que eu quero compartilhar com vocês agora. Em 2012, 2013, mais ou menos, eu estava num ritmo muito acelerado de trabalho. E o que aconteceu? Eu estava viajando muito, trabalhando. Nós estávamos com o ministério de jovens lá na igreja. Os meninos não estavam pequenos, não estavam tão, né? Eu tinha que administrar essas coisas. E foi quando meu pai adoeceu muito. Eu tinha que administrar todas essas coisas. E eu fui fazendo as coisas, resolvendo. Até que chegou um ponto, eu estava começando a sentir mal, eu sentia mal. Eu falei, não, eu vou tomar um Dorflex, vai relaxar, eu vou ficar bem. Ou eu dormia, ou quando eu sentia, eu olhava, lia a Bíblia. Eu pegava a Bíblia e falei, não, vou ler a Bíblia, que a Bíblia vai me... Ai, não dá. Eu vou orar. E o cansaço do corpo fez com que eu adormecesse. Normalmente era assim. Só que a coisa foi se agravando. Eu começava a sentir uma coisa assim. Eu respirava, mas o ar não ia todo. Até que comecei a sentir uma pressão, um mal-estar. E eu falei com o Rogério, me leva ao hospital, eu não estou bem. Eu acho que eu estou com alguma coisa no coração. O Rogério falou, coração? Eu falei, amém. E o Rogério me levou. Nós morávamos em São Gonçalo, nós fomos lá no Sancorde, eu acho que é isso, Sancorde. Ele chegou lá, fez um monte de baterias, exames e tal, e tranquilo. Quando chegou no final, aí a senhora vai para a sala agora tomar medicação. Aí veio com uma medicação na veia, e aí veio com uma coisa botar na boca. Aí cada coisa que eles dão, eles vão falando o que era. Aí ela falou assim, isso aqui é um Rivotril. Aí eu, Rivotril? Já ouvi falar de ser remédio. Falei, tá. Aí, depois dali, fui pro médico. Aí o médico falou, você tá com uma crise de ansiedade ou alguma coisa, você tem que se acelerar, você tá ansiosa por alguma coisa, e o que você faz? Eu falei, tanta coisa. E ele falou, seu corpo tá respondendo pra você. Eu falei, tá bom. E daí eu saí e falei com o Rogério. Aí ele falou, o médico deu essa receita. Ele falou, Rivotril. Ele falou, eu tô com uma crise de ansiedade, que essa falta de ar não é nada no coração, que o coração não tem nada. Esse negócio é de ansiedade. Eu falei, gente, ansiedade da falta de ar, ansiedade dispara o coração. Sim, irmão. Ansiedade faz disparar o coração. Ansiedade, você puxa o ar e o ar não vem todo. Ansiedade te dá uma tristeza, uma angústia. E você fala assim, você vai tomar um remédio, alguma coisa, você vai fazer uns exames que vai melhorar. Não, é ansiedade. É emocional. E eu levei isso aí, levando. Na semana seguinte eu tinha um simpósio, eu fui para São Paulo. E lá eu senti, eu fui
tinha tomado remédio, passei o dia seguinte, ótimo, não senti, no segundo dia já comecei a sentir, que aí eu comecei a voltar à minha atividade, e na semana seguinte eu viajei. Tô bem, né? O Rogério falou, você vai viajar? Eu falei, vou. E fui viajar, e lá eu falava assim, nesse inteirinho, o Rogério falava, você tá bem, tá tudo bem, você quer conversar? Eu falava, não, eu tô bem, tá tranquilo. Eu falava assim, eu cheguei um dia e falei, Rogério, eu não sei, eu tô sentindo mal. Ele falou, vamos orar. E ele orava, ele lia a Bíblia, e eu na impaciência, porque a ansiedade não te dá condições de vontade de fazer nada. E eu lutava contra isso. E na volta de São Paulo, eu fiquei no aeroporto e remarquei o meu voo 4 vezes, porque eu simplesmente não conseguia embarcar. Eu olhava para as pessoas passando e eu ficava assim, e eu falava assim, gente, ninguém tá vendo que eu tô passando mal? Ninguém tá vendo a minha feição? Aí eu ficava olhando, e aí eu comecei a andar um pouco, aí eu olhava nos espelhos, no aeroporto tem muitos espelhos, vidros, eu olhava assim, aí eu falava como Davi, por que está batida a minha alma? Porque eu falava para o Senhor, o que é isso? O que eu estou sentindo? O que é isso dentro de mim? Era ansiedade. E eu lutava contra isso, né? E uma coisa boa, que outra vez eu estava conversando com uma irmã, eu falei assim, que bom que a gente está consciente diante do problema. É a melhor coisa. Quando você reconhece o seu problema, quando você reconhece a sua fragilidade, quando você conhece a sua limitação. É a melhor coisa, porque aí você sabe se está na hora de eu pedir ajuda. E aí você vai lutar contra isso. E eu falava assim, gente, Senhor, tu conhece a minha estrutura, tu sabe que eu veio do pó e eu não estou me suportando, o que é isso? E eu comecei a orar, e isso mal fui passando, o Rogério começando a ligar, a bateria acabando do celular. Falei, não, eu já estou indo. Eu peguei o voo e vim embora. Cheguei lá e falei, ora por mim, eu não estou bem, um mal-estar, uma coisa. Irmãos, e ele orou. E todo dia ele chegava, como você está bem, como você está? Ele ligava para mim, de 2 em 2 horas ele ligava para o trabalho para mim, e me dava mandava mensagem, eu lia a palavra. Isso foi me refrigerando, não foi me resolvendo. E um dia ele chegou e falou assim, por que você não toma um remédio? Eu falei, já me disseram que esse remédio dá dependência. E aí ele falou, mas o médico não passou? Vamos experimentar, são 2 gotas para você pelo menos sair dessa crise. A gente está orando, a gente está buscando, o Senhor vai fazer a obra. Eu falei, amém. E assim eu fiz. Tomei medicação durante um tempo e depois teve um dia que eu me esqueci, porque eu levantei, fui fazer outra coisa, eu falei, gente, hoje eu não tomei, olha, eu tô bem, o Senhor restaurou o meu organismo. É como se você tivesse com uma inflamação de garganta, que você tivesse que tomar um anti-inflamatório, e você tem que tomar durante aqueles 7 dias para que o remédio fosse fazendo efeito e o seu organismo fosse absorvendo. É a mesma coisa. Então, às vezes, é necessário o medicamento. Não é o irmão ou a irmã vir tomar, não, vou lá tomar um remédio que eu vou melhorar dessa depressão, dessa ansiedade. Não é isso. Não é isso. É você tomar orientado pelo médico e quando for necessário, o quanto for necessário. E assim foi comigo. E nunca mais tomei. E eu melhorei. Quando eu via que eu estava em um momento de aperto e tal, que vinha aquele sentimento, aquela falta de ar, eu falava assim, eu já sei o que é isso. Eu busco em Deus a minha restauração, o meu refrigério. E é na palavra, na leitura, na oração e no conversar, é no buscar alguém e falar, eu preciso de ajuda. Você pode orar por mim? Você pode me ouvir? E aí eu busquei, então, você não vai estar se considerando mais fraco, um dependente, um inútil, não. Porque a depressão, a ansiedade, ela vai te gerando todos esses sentimentos, todas essas questões emocionais de você se sentir frágil, fraca, incompetente, impotente. Você não consegue resolver isso? Não, você não consegue, sabe por quê, irmãos? Porque nós somos de carne e osso, né? A palavra de Deus diz, porque Ele conhece a nossa estrutura e reconhece que viemos do pó. Então, nós precisamos sim um do outro, nós precisamos buscar ajuda quando precisamos, não é vergonha, né? Às vezes as pessoas, eu acho que esse mito já está até acabando, porque hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia muito, acho que ninguém esperava que isso fosse acontecer, aliás, tenho certeza, ninguém esperava que a coisa fosse demorar tanto e hoje estivéssemos como estamos. Mas Deus, que é soberano, sabe de todas as coisas.
Ele permitiu com algum propósito que hoje nós não conseguimos enxergar ou entender. Mas lá na frente nós vamos compreender. Eu hoje, particularmente, eu já entendo algumas coisas. Eu vejo assim, poxa, Deus nos desacelerou. Hoje podemos ser mais família, ficarmos mais juntos, orarmos mais juntos, conversarmos. Não podemos ir para a rua. Perdemos tempo de ficar andando, vendo, gastando. Temos que ficar em casa. Alguns maridos aprendendo a cozinhar, outras esposas ou as mulheres aprendendo a consertar, porque temos que ficar em casa. Mas o que nós não podemos esquecer, que nós temos um Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos esquecer que nós precisamos sinalizar que nós temos um limite. E você pedir ajuda não é vergonha. A depressão, a ansiedade não é, desculpa o termo, irmãos, não é frescura. É algo que já veio de lá. A depressão, a ansiedade, como eu falei para os irmãos, é algo que já está injetado no ser humano, né? Nós já somos assim, por natureza, somos um ser ansioso. Por conta de a gente pensar do que as coisas que a gente tem que resolver, e na falta do controle vem a depressão. E aí o descontrole emocional. E que às vezes a gente precisa da ajuda do marido, da irmã, do filho, de qualquer pessoa que seja levantada por Deus, pessoa que te gere confiança. Isso não é vergonha, isso não é fraqueza. Isso aí é hombridade, é vontade de viver, é vontade de ser feliz. E eu sei que você, se estiver vivendo um momento de depressão, um momento de tristeza, você vai buscar alguém, você vai buscar uma palavra, né? Nós temos a igreja lá, o pastor está sempre à disposição para falar, para dar uma palavra. Essa semana eu estava orando e eu estava triste com uma situação. E aí uma irmã, a irmã Val, nossa líder de oração, mandou uma mensagem para mim. Eu falei, nossa, Val, era o que eu precisava estar ouvindo. Então, irmãos, se permita ser usado por Deus para abençoar a minha vida, para abençoar outras vidas. E se permita ser abençoado pelos irmãos, pela igreja e pela palavra de Deus, que a gente vai buscar renovo, restauração, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso recurso verdadeiro. Ele quem vai estar nos restaurando, nos renovando. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Amém? Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Que Deus esteja te abençoando, que Deus esteja te moldando, que Deus esteja te quebrando, quem sabe, assim como a mim. Que Deus possa estar quebrando a sua vida, para que você possa ser mais feliz e que você possa se permitir ser ajudado, para quem sabe um dia você esteja ajudando alguém também. Às vezes tem alguém do seu lado que está querendo muito a sua ajuda, mas às vezes a gente está numa situação, eu digo até porque já se passou isso, e às vezes fala assim, a impressão que a gente às vezes passa, né, de fortaleza, de essas coisas, e as pessoas, quando o Júnior foi embora, muitas pessoas viram o Rogério chorando. E uma irmã veio falar para mim assim, nossa, eu nunca pensei que eu fosse ver o pastor Rogério chorando, que eu vejo ele um homão grandão e fala com tanta autoridade, com tanta firmeza, e a gente vê ele assim chorando. Falei, bom isso, né? Se permitir ser feliz, se permitir ser tratado por Deus. Deus te abençoe. Fique em paz. Vamos orar? Pai amado, bendito, obrigado por esse momento, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque Tu não olhas para nossas imperfeições, para nossas fragilidades, Senhor, mas com efeito. Tu tem levantado pessoas no meio de nós, Tu tem levantado no meio do Teu povo pessoas para ajudar um ao outro. Faça isso, Senhor, faça isso com sabedoria, usa-nos, venha nos usar. Venha tirar de nós, ó Deus, a prepotência, o egoísmo, a arrogância de se achar poderoso. Ó Deus, não, nós não somos nada sem Ti, precisamos da Sua ajuda. Precisamos das Tuas misericórdias, precisamos do Teu auxílio. Venha, Senhor, venha restaurar, renovar e reestruturar o Teu povo que está fragilizado diante dessa pandemia, Senhor.
o povo que está ansioso pela cura, o povo que está deprimido, Senhor, pela falta do abraço, do convívio, do contato. Vem, Espírito Santo, venha nos ajustar aos teus caminhos e perdoar os nossos pecados. Muito obrigada por tudo, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Fique em paz e até um dia.